Cara, eu achei um canal no YouTube muito suspeito. À primeira vista, parece apenas um canal de desafios do Minecraft. Só que existe um detalhe estranho. Todos os desafios são absurdamente extremos. Minecraft, mas toda vez que eu tomo dano, sou esfolado vivo. Minecraft, mas se eu pular, tenho os ossos quebrados. Minecraft, mas se eu abrir o inventário, sou dividido ao meio. E quanto mais eu assistia, mais a sensação de que tinha algo errado aumentava. Então eu decidi fazer uma única coisa possível: assistir tudo e tentar entender o que realmente está acontecendo. O primeiro vídeo da série já começa estranho. Champ aparece animado, fala sobre o desafio e parece empolgado para gravar. Tudo parece normal por alguns segundos, mas logo depois ele menciona a morte do próprio cachorro, de uma maneira completamente absurda, usando uma piada sem sentido que quebra totalmente o clima do vídeo. A partir desse momento ele começa o desafio. Enquanto ele joga, algo acontece quando ele recebe dano pela primeira vez. De repente, ele é realmente esfolado vivo. O mais estranho não é o ataque em si. O mais estranho é que depois disso ele continua gravando como se não tivesse outra escolha. Conforme os minutos se passam, Champ começa a demonstrar sinais claros de sofrimento. Ele fala repetidamente sobre o seu cachorro, falando que alguém o matou. Pouco tempo depois, ele recebe dano novamente. O resultado é ainda pior. Enquanto tenta sobreviver ao ataque, ele acaba acionando uma armadilha dentro da pirâmide e morre. E é assim que o vídeo termina. Sem explicação, sem respostas, apenas uma sensação desconfortável de que alguma coisa está muito errada. Foi nesse momento que eu comecei a fazer perguntas. Quem é Champ? Quem está fazendo isso com ele? E por que continua gravando? E principalmente, por que tanta gente está falando sobre esse canal? Com essas dúvidas na cabeça, eu fui para o segundo vídeo. O desafio agora era simples de entender e impossível de realizar. Se Champ pulasse, seus ossos seriam quebrados. O problema? O salto automático estava ativado, como se alguém quisesse que ele pulasse de qualquer maneira. Desde o início, fica claro que ele está tentando evitar qualquer movimento que possa fazê-lo pular. Cada bloco parece um obstáculo e cada passo se transforma em um risco, mas existe outra coisa acontecendo. Champ comenta que só voltou porque as pessoas pediram. Só que a maneira como ele fala isso não transmite felicidade, parece obrigação, como se ele estivesse ali porque alguém exigiu. Mesmo assim, ele continua. Em determinado momento, ele encontra uma solução inteligente. Usando slabs como degraus, ele consegue atravessar terrenos sem precisar saltar. Por alguns instantes, parece que finalmente as coisas vão dar certo, mas não durou muito. O vídeo eventualmente desanda e termina da forma mais perturbadora quanto o anterior. Foi aí que eu percebi algo importante. Na descrição existe uma mensagem explicando a situação de Champ, mas ela não é escrita em primeira pessoa. Quem escreveu se refere a ele como um sujeito, como se quem administra o canal fosse outra pessoa, ou talvez várias pessoas. E isso levanta uma questão assustadora. Se Champ não controla o próprio canal, quem controla? Quando comecei a analisar as legendas, a situação ficou ainda mais estranha. Mensagens escondidas aparecem entre as falas, códigos, frases criptografadas e pedidos de ajuda. Traduzindo uma delas, descobrimos algo parecido como: me ajude. Uma das mensagens repete várias vezes no vídeo: não pule. Depois aparecem mensagens ainda mais estranhas, sugerindo que alguém está observando tudo o que acontece, como se cada erro de Champ estivesse sendo monitorado, como se alguém estivesse esperando ele falhar. E quanto mais eu avançava pelos vídeos, mais evidente ficava uma coisa: independente do desafio, independente do esforço, Champ nunca parecia ter uma chance real de vencer. Por quê? Porque o objetivo não é que ele ganhe, o entretenimento é assistir o que acontece quando ele perde. Não. Não. O próximo vídeo leva a situação para outro nível. O desafio da vez é simples de entender e completamente impossível de executar. Toda vez que Champ quebra um bloco, ele será queimado vivo. Logo no início, ele comenta que os vídeos fizeram sucesso e que foi justamente por causa disso que eles resolveram trazê-lo de volta. E sim, pela primeira vez, Champ fala diretamente sobre a existência de outras pessoas envolvidas. E meus amigos, não é mais uma teoria. Existe alguém por trás disso tudo. A questão agora não é descobrir se essas pessoas realmente existem. A questão é descobrir quem são
são essas pessoas? Durante o vídeo, Champ parece cada vez mais cansado. Em vários momentos ele demonstra dificuldade para se concentrar e até parece que não entende completamente o desafio, como se tivesse recebido instruções poucos minutos antes de começar o vídeo. Enquanto explora o mundo, ele comenta que não está passando por uma fase muito boa. Primeiro foi o cachorro, agora é o peixe que morreu. E o mais estranho é que ele mesmo não consegue explicar como isso aconteceu. Conforme o vídeo avança, a situação física dele parece piorar. Champ fala sobre fome, sobre exaustão, sobre não estar sendo bem tratado. Em determinado momento, ele até comenta sentir cheiro de combustível, o que seria apenas um detalhe bizarro, se o título do vídeo não deixasse na cara que ele ia ser queimado vivo. Eventualmente, ele percebe que não existe uma saída simples. O desafio é impossível. Não existe uma maneira de zerar o Minecraft sem quebrar nenhum bloco. Então ele começa a pensar, talvez um bloco não faça diferença, talvez só um. Talvez ninguém perceba, e obviamente essa decisão foi a pior de todas. Quando finalmente quebra o bloco, o resultado é exatamente o que você imagina. Consegue aguentar sendo queimado. Tá bom. Tá bom. Eu só preciso de um bloco de madeira. Só um. Eu aguento. Tá. 3, 2, 1. Calma, calma, calma. Sem querer. Sem querer. Mais sofrimento, mais uma derrota, mas o vídeo terminado da pior forma possível. E novamente as legendas ocultas revelam detalhes importantes. Diferente dos vídeos anteriores, praticamente tudo está codificado. Após traduzir tudo, encontramos frases estranhas. Não confie neles, a terceira funcionou, a ajuda foi sem querer. Aqui surge um detalhe curioso. Novamente aparece uma referência à terceira tentativa. Essa é a segunda vez que algo relacionado ao número 3 aparece escondido na mensagem. Talvez seja coincidência, talvez não, talvez exista algum evento específico que aconteceu na terceira gravação, ou talvez alguém esteja tentando nos contar algo sem chamar a atenção. O problema é que quanto mais respostas aparecem, mais perguntas surgem, e o próximo vídeo só piora isso. O desafio agora é simples. Toda vez que Champ clicar, ele recebe uma descarga elétrica de 2000 volts. Sim, 2000 volts. E eu sinceramente não faço ideia de como alguém esperava que isso fosse possível. Minecraft é um jogo baseado em cliques. Você clica para minerar, clica para atacar, clica para abrir inventário, você clica para literalmente tudo. Então o desafio inteiro já nasce condenado ao fracasso. Mas o que realmente chama atenção não é o desafio, é a situação de Champ. Segundo ele, as pessoas responsáveis pelos vídeos ficaram felizes com o crescimento do canal. Como recompensa, deram comida para ele, só que a forma como isso é contado transforma algo aparentemente positivo em algo perturbador, porque a sensação não é de gratidão, é de sobrevivência, como se receber comida fosse um privilégio raro, como se aquilo não fosse normal. E as coisas ficam ainda mais estranhas quando ele descreve a cadeira onde está sentado. Uma cadeira nova, cheia de travas, com partes que mantém preso e um capacete conectado à sua cabeça. Basicamente, cadeira elétrica. Durante a gameplay, Champ conta uma história aparentemente aleatória sobre um relógio quebrado. Segundo ele, mesmo o relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Parece apenas uma conversa sem importância. Só que, mais adiante, esse detalhe acaba ganhando importância. Pouco depois, ele menciona uma figura na mitologia grega chamada Prometeu. E aqui vale prestar muita atenção. Na história original, Prometeu roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade. Como punição, foi condenado a sofrer eternamente. Todos os dias seu corpo era destruído, todos os dias ele se recuperava e todos os dias o sofrimento recomeçava. Basicamente um ciclo infinito. Quando Champ diz que se parece com Prometeu, a comparação é impossível de ignorar, porque a situação dele parece exatamente isso: morrer, voltar, sofrer, recomeçar, outra vez e outra, como se estivesse preso dentro de um ciclo que nunca termina. As mensagens escondidas nas legendas reforçam essa ideia. Uma delas fala sobre muitos olhos observando, outra diz algo ainda mais preocupante: eu não fui o primeiro. Essa frase altera totalmente a forma como a série passa a ser entendida, porque se ela for verdadeira, então Champ não é um caso isolado. Outras pessoas já passaram por algo parecido antes, outras praticamente também fizeram parte desses experimentos, e muitos deles passaram pelo mesmo sofrimento. Mas existe uma mensagem que talvez seja ainda mais importante. Uma referência bíblica aparece escondida entre as legendas. O trecho fala sobre uma presença que ninguém vê diretamente, mas cuja existência pode ser percebida através dos sinais que ela deixa. Imediatamente eu pensei na mesma coisa. Nunca chegamos a ver quem está por trás de tudo isso. Também não vimos quem monta os desafios, nem quem mantém Champ preso nessa situação, muito menos quem faz a edição dos vídeos. Mesmo assim, fica claro que existe alguém
alguém controlando tudo. Os sinais estão espalhados por todos os vídeos, nas legendas, nas descrições, nas marcas deixadas em Champ, e se até agora a situação parecer completamente sem saída, que o próximo vídeo mostra que a situação ainda podia ficar muito pior, mas isso eu vou deixar para a parte 2. Se você está curtindo essa investigação e quer ver a continuação dessa série, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso até agora? Deixa aqui nos comentários a sua teoria, o detalhe que mais te chamou a atenção e o que você acha que realmente está acontecendo com o Champ. Se vocês quiserem, eu continuo com a parte 2.